E aí galera, mais um Clínica Médica com Bauer. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, hipertensão arterial, né? Doença de alta prevalência no mundo todo, gerando várias complicações renais, cardiovasculares, neurológicas. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a classificação da hipertensão arterial segundo a 7ª diretriz de hipertensão da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Você já sabe qual é a pressão normal? O que seria o nível de pressão normal? Não? Então eu vou estar botando aqui nesse slide o quadro com as características e as classificações da normotensão, pré-hipertensão e hipertensão estágio 1, 2 e 3. Então vamos lá. Normotensão. O que para a 7ª diretriz ela considera normotensão? Primeiro eu só vou abrir um parênteses para a gente lembrar que a pressão arterial é dividida em sistólica e diastólica, né? Que a gente chama de PAS, a pressão arterial sistólica, e PAD, a pressão arterial diastólica. A gente considera normotensão para PAS, ou seja, pressão arterial sistólica, 120 para baixo. Então, até 120 de sistólica, a gente vai considerar esse paciente um paciente normotenso, tá? E para PAD, que seria a pressão arterial diastólica, até 80, a gente vai considerar esse paciente normotenso, de 80 para baixo. Realmente, né, com a 7ª diretriz, eles foram um pouco mais rígidos em relação à normotensão. Então, até 120 de PAS, normotensão, até 80 de PAD, normotensão, tá? E aí, se esse paciente ele tem uma pressão PAS ou PAD maior do que esse valor, ele já entra, né, numa classificação que a gente considera pré-hipertenso. Então, o pré-hipertenso, ele começa com a PAS 121, como está aqui no slide, e ele começa com a PAD 81. E vai até que valor? Ele vai até o valor que a gente não vai considerar como hipertensão estágio 1. Então, de 121 a 139 de PAS, a gente vai considerar esse paciente pré-hipertenso. Ele não é hipertenso, mas ele já tem um risco para o desenvolvimento da hipertensão. E na questão da PAD, a gente vai ter esse paciente de 81 a 89 para PAD. A gente vai considerar esse paciente pré-hipertenso. E aí, quando que a gente vai considerar esse paciente já um paciente hipertenso, tá? Quando a gente vai considerar esse paciente hipertenso é quando essa pressão arterial for de 140 para cima, com a pressão arterial sistólica, e de 90 para cima com a pressão arterial diastólica. Então, de 140 para cima ou de 90 para cima, a gente já considera esse paciente um paciente hipertenso. Só que aí é claro que um paciente 140 de PAS vai ser diferente de um paciente 160, 180. O risco dele desenvolver uma crise hipertensiva, o risco dele ter uma complicação de um paciente com 160 vai ser muito maior de um paciente com 140. Por isso que a 7ª diretriz fez um subgrupo, né? Dividiu em estágios essa hipertensão. Estágio 1, 2 e 3. O estágio 1, ele vai variar de 140 a 159 para PAS e para PAD de 90 a 99. Aí você vai me perguntar assim, professor, é muito número para eu gravar, é muita coisa para eu gravar, né, estágio 1, 2 e 3. Então qual é o bizu que eu dou? Primeiro bizu é você tem que decorar realmente o que a gente considera normotensão. Depois você decora o que a gente já considera hipertensão. Então só para a gente lembrar, hipertensão a partir de 140, a partir de 90. Então tem que gravar isso. Deu 140 de PAS ou deu 90 de PAD, esse paciente ele já é hipertenso. E como é que a gente vai conseguir classificar ele segundo os outros estágios, 1, 2 e 3? Sempre que a PAS se elevar 20 milímetros de mercúrio, eu já mudo o estágio, tá? Então, um exemplo, a pressão desse paciente é 140, ele é hipertenso, estágio 1. Quando que ele vai mudar para o estágio 2? Quando essa PAS se elevar 20 milímetros de mercúrio acima de 140, ou seja, 140, 150, 160. Então, esse paciente com 160, ele já é um hipertenso estágio 2.
E assim sucessivamente. 160, se a gente botar mais 20 milímetros de mercúrio, vai dar 180. Né? Então 160, 170, 180. Então esse paciente com 180, ele já é um paciente hipertenso estágio 3. Então lembrando que essa mudança de estágio para a pressão arterial sistólica, que a gente chama de paz, ela vai sempre estar mudando a cada elevação de 20 milímetros de mercúrio desse paciente. E a PAD? A PAD é um pouco menos. A cada 10 milímetros que essa PAD se eleva, eu mudo o estágio. Né? Então a gente sabe que esse paciente ele é hipertenso com 90, então se esse paciente ele chega a 100, a gente já muda o estágio dele, ele sai do estágio 1 de hipertensão e ele vai para o estágio 2 de hipertensão. 100, se ele faz 110, né, para cima, 110 ou a mais do que 110, ele já está no estágio 3. Então, só para a gente fazer um resumo, a 7ª diretriz nessa verificação em consultório para pacientes acima de 18 anos, a gente vai ter o paciente normotenso, pré-hipertenso, hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2 e hipertenso estágio 3. Normotenso até 120 de paz ou até 80 de PAD, né? O pré-hipertenso é o valor entre o normotenso e a hipertensão estágio 1, né? Para paz seria de 121 a 139 e para PAD de 80 a 89, e o hipertenso estágio 1, que ele se inicia com 140 de pressão arterial sistólica e se inicia com 90 de pressão arterial diastólica. Para a gente ir para o estágio 2, se eleva 20 milímetros de mercúrio da paz, 10 da PAD, a gente muda de estágio para esse paciente, tudo bem? E aí a gente faz essa classificação segundo a 7ª diretriz e também fazendo referência à Sociedade Brasileira de Cardiologia, beleza?